noite, meninas. Que a paz do Senhor envolva o seu coração. Amém? Para aquela que ainda se encontra agitada, receba a quietude do Senhor. Mas eu acho difícil, porque depois desses momentos de louvores, de uma palavra intercessória, depois de uma palavra como essa que nós ouvimos, a nossa alma está escondida no Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença desse olhar tricotômico, corpo, alma e espírito, se der tempo, se Deus quiser. Eu vejo esse horário aqui, né, pastora? Não vejo esse horário? Vocês estão ouvindo, meninas? Tem algumas que falam, misericórdia, Jesus, né? Aleluia, glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Mas antes de entrarmos na palavra, na leitura da palavra, primeiramente, eu quero expressar agora de forma pública minha gratidão ao Senhor por me trazer novamente nesse lugar. Ver essa casa que está chique demais. Vocês estão chique, meninas, vocês não têm noção. Vocês têm, né? Vocês têm. Tá linda demais. 5 anos que já se passaram desde quando nós deixamos aqui Portugal. E hoje, falando com os pastores queridos, eu e meu esposo, nós estamos compartilhando justamente isso. A nossa vinda foi um marco para a nossa vida ministerial, no nosso relacionamento, enfim, foi algo muito marcante. E eu levo com muito carinho, por onde eu tenho passado no Brasil, Deus tem nos agraciado com o ministério também itinerante, não só o ministério local como a pastora Gi é para as íntimas, mas para a pastora Gisela, como compartilhou com vocês, e onde eu tenho passado e a oportunidade de falar, eu falo de vocês, e falo de boca cheia. Lá em Lisboa eu tenho pastores, aí o pessoal acha que eu sou chique demais. Eu falo, tem pastor aqui no Brasil e pastores lá em Lisboa. Eles foram nossos mentores, nos ajudaram. Eles não têm noção de quanto nos ajudaram. Nas palavras de confronto, me lembro um dia, nós fomos jantar na casa deles. Enfim, ali, enquanto o Lu estava conversando com o pastor João, eu fiquei com a Gi, abrindo meu coração. E aí ela fazendo, acho que estava fazendo um pão, enfim, uma comida, porque eu gosto de comer, né? Então aí ela estava ganhando também meu estômago, além do meu coração. E ali eu estava abrindo meu coração e ela começou a falar algumas coisas com relação ao casamento, com relação ao posicionamento, enfim. E aquelas palavras reverberaram no meu coração de uma maneira muito positiva. Mal sabe ela que depois gerou fruto aquela conversa de 1 hora, 2 horas naquela noite. Mas enfim, vocês estão bem amparados com esse casal de pastores que vivem renúncia, obediência, que vocês possam continuar orando por eles, amém? Como nós lá estamos intercedendo, e cada postagem, cada coisa que a gente vê no Instagram, nas redes sociais, a gente se alegra, porque temos a certeza que é um movimento da mão de Deus sobre este lugar e sobre a vida desse casal de pastores. Também revendo o rostinho das meninas queridas, que já me deu um cheiro todas aí, as que estão ali, aqui, compartilhando, né, dessa luta, dessa busca, que permaneceram aqui, ajudando, contribuindo no ministério. Nem vou falar os nomes, porque eu vou errar e pecar, mas quero também expressar minha gratidão, além de ser a gratidão a Deus, por manifestar a graça dele de forma visível sobre a minha vida, porque estar aqui é graça de Deus, amém? E também sobre a vida dos pastores que eu acabei de dividir com vocês. Também minha gratidão ao casal que está nos recebendo, pastora Priscila e pastor Rafael, que Deus abençoe vocês. A gente está fazendo uma bagunça santa na casa desse casal e eles estão tolerando a gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? E todos vocês e todas vocês que me abraçaram desde o começo, já pude sentir o amor do Senhor derramando sobre as nossas vidas. Amém? Meninas, sem mais delongas, abra as vossas Bíblias. Josi, foi uma bênção, estava com saudade dessa oração intercessória da Josi, que bênção, glória a Deus. Deus está na casa, aleluia. A presença do Senhor é real. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Senhor já está falando com a igreja. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Meninas, enquanto vocês vão abrindo aí a Bíblia,
eu vou dividir do livro, porque depois a gente vai começar a oração, enfim, e aí eu passo o microfone para a pastora. Eu quero, se Deus quiser, tirar um momento muito específico de orar por vocês, e enfim. Então, vou falar do livro agora, porque depois a gente fica, né, tranquilinha, e depois a gente conversa no final do culto, quem tiver dúvidas. Como psicóloga clínica, voltando depois para a área, a atuação, comecei muito a falar com o Senhor, porque 85% hoje dos meus pacientes são cristãos, né? São pessoas fiéis, crentes, enfim, que estão ali ativos no ministério. E orando ao Senhor um período, falando, Deus, não estou entendendo, e muitas com transtornos emocionais, fobias, pânico e muito mais, né? Enfim, com o CID, que é o Código Internacional de Doença, nesse campo mais psiquiátrico. E orando ao Senhor, falando, Deus, o que está acontecendo, né? E de uma forma muito resumida, o Senhor ministrando no meu coração, na minha alma, e Ele disse, chegou o tempo de curar a alma da minha noiva. Porque o Espírito, ele está dinâmico, ele continua batizando, ele continua distribuindo os dons, ele continua revelando Deus, ele continua revelando o amor do Senhor. Nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo neste lugar. Só que a alma, que é a sede das emoções, quantas vezes mulheres estratégicas sentam na minha frente e estão com os ministérios paralisados, com uma anemia espiritual, nos leitos espirituais, mulheres com pensamentos tóxicos recorrentes, resultado de uma alma enferma. E o Senhor, quando falava que é tempo de curar, tempo de cura, ou curar a alma da noiva, é tempo dele olhar para as nossas emoções e alinhar com o Espírito Santo e vivermos verdadeiramente o que já foi profetizado nesta noite, em sermos livres. E falar, Satanás, tu perdeu. Porque agora quem governa as minhas emoções é o Espírito Santo. Só que para isso nós precisamos identificar os transtornos emocionais. Precisamos ter conhecimento e falar aquilo que Jeremias fala. Sobre, Senhor, eu sei que Tu és um Deus que cura, e cura, Senhor. Essa convicção diária que nós precisamos curar. Enfim, resumindo, e o Senhor me presenteou, além do trabalho na clínica do Talitha Kumi, que a gente tem um projeto voltado para a imersão de mulheres, que a gente tem sido uma bênção, mas o Senhor também me agraciou com um livro, e pensando, falei, Deus, eu vou fazer um livro, que vou falar sobre a parte emocional e espiritual. Não sei como é isso. Eu não conhecia nenhuma autora, enfim, que tinha trabalhado de uma forma muito focada nessas duas áreas. Enfim, com certeza tem. Mas aí o Senhor começou a revelar o meu coração e eu chamei um time de psicólogas, cada uma em uma área, uma psicanalista, uma da terapia cognitiva comportamental, que é a minha especialização, outra da comportamental, enfim, uma sexóloga maravilhosa, incrível, enfim, outra psicóloga infantil, que só trabalha, é especialista na área infantil, enfim, e aí chamei esse time, foi uma loucura santa maravilhosa, e todas cristãs, e aí saiu Manutenção da Alma, esse livro que nós estamos rodando já há alguns meses, acho que já tem um ano, né, Lu? Tem um ano já, nós estamos rodando, 2 anos ali no Brasil, e o Senhor abriu a porta aqui, nós estamos atravessando o oceano, passamos a Alemanha, estamos aqui, Deus é bom demais, dividindo Manutenção da Alma, e esse livro, então, são 11 psicólogas e terapeutas, e nós vamos falar sobre vários tipos de transtornos emocionais. Então nós vamos falar sobre como superar o luto, vamos tratar sobre o luto, sobre a depressão, sobre a procrastinação, sobre o autismo, sobre o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é a psicóloga infantil que fala, sobre, enfim, tem vários, depressão, vários transtornos emocionais. Nós temos aqui mais de 20 tipos de transtornos emocionais, e além disso, nós falamos da palavra de Deus. Aqui tem experiência de consultório, como você faz, quais são as ferramentas para você gerir as suas emoções, e claro, como eu disse, a palavra de Deus. Meninas, eu pedi 25 livros para Lisboa, só que nós tivemos um problemaço. A editora do Brasil pediu aqui acho que foi na França, se não me falha a memória, né? Estávamos falando com a pastora, e eles atrasaram na entrega.
Então, na verdade, eu estou só com esse exemplar que, na verdade, a Pri pediu lá do Brasil, nós mandamos para ela quando eu lancei este livro. E olha, para a glória de Deus, eu me falo escondendo da cruz. Nós fomos para a Bienal, este livro de novo foi para a Bienal o ano passado, se não me falha a memória. E foi uma benção, porque nós transitamos por essas duas áreas tão importantes para a nossa vida, alma e espírito. E aí, com essa oportunidade, fiquei muito feliz, pedimos 25 livros, a editora mandou, mas houve esse atraso. Vai chegar na segunda ou terça-feira. Para você que deseja conhecer mais da saúde emocional, mais dos temas psicológicos, dos transtornos emocionais, enfim, este livro é maravilhoso, está didático, gostoso para ler, enfim, é um livro cristão. E para você que atende pessoas, isso é muito legal, porque você vai começar a filtrar, ter um outro olhar para sua amiga ou irmã em Cristo que você já está acompanhando, ou para alguém da família. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo 6. E nós vamos fazer menção do versículo 6 e o versículo 7. Aleluia. Que diz o seguinte, todas encontraram? Aleluia. Por esta razão, pois, te lembro, que despertes o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia ou de temor, dependendo da versão da sua Bíblia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Meninas, eu quero começar contando para vocês uma história. Certa vez um menino que vivia em um contexto racial muito difícil, de muita perseguição. Um menino com uma privação de muitas coisas, na área da saúde, a questão do intelecto, a educação. Só que esse menino, ele tinha uma admiração por balões. Ele olhava para o céu, quando via aqueles balões, ele ficava fascinado. Certa vez na cidade, ele soube que um baloeiro muito famoso estava colocando os balões lindos. E ele foi até esse baloeiro. Ele, aquele menino muito franzino, pequenininho, ele ficou admirando aquele baloeiro e os balões daquele homem. Aqueles balões coloridos, lindos. E ele conseguiu chegar pertinho daquele baloeiro e disse: Senhor, se eu te entregar uma bexiga preta, ela vai subir da mesma maneira que esses balões lindos e coloridos eles sobem? Aquele senhor, muito sábio, ele olha para aquele menino e ele disse: filho, o que faz os meus balões subirem não é o que está fora, mas é aquilo que está dentro. E a pergunta é o que está dentro de você. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, essa epístola para Timóteo, o apóstolo Paulo, já um pastor, já velho, com uma idade avançada, ele não estava em um hotel luxuoso, ele não estava em um gabinete pastoral maravilhoso, ele não estava numa igreja maravilhosa como nós estamos agora, com ar-condicionado, louvores maravilhosos, não. O apóstolo Paulo, ele estava na antessala da morte. Diz os teólogos que foi escrita essa carta mais ou menos entre 64 a 65. O apóstolo Paulo, ele tinha a convicção que ele ia sair dessa última prisão para ser um mártir, para ter a cabeça decapitada por Nero. Nero é aquele homem, ou aquele psicopata que nós conhecemos a história, que ele incendeia e coloca toda a culpa, ali nos cristãos, e começa aquela perseguição contra os cristãos. Ele era resultado, a prisão do apóstolo Paulo era resultado dessa perseguição. O apóstolo Paulo estava numa das suas piores prisões. Ele escreve essa carta privado de muitas coisas, tendo que comer aquele pão duro, úmido, dividindo com ratos. E a pergunta é: uau, o que o apóstolo Paulo tinha e que nós precisamos aprender nesta noite, para sermos transformadas
e transformar o ambiente. O apóstolo Paulo, ele morre em 67 ou 68, se não me falha a memória, e ele mesmo, quando escreve essa carta, essa convicção, ele diz, no final da carta para Timóteo, ele diz: Timóteo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Essa palavra chegada, a original quer dizer é certeiro, é a certeza, só que ele escreve no versículo 7, dizendo: mas eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cris, mas tá bom, você entendeu? Eu entendi agora. Apóstolo Paulo estava nessa situação de prisioneiro, de uma forma injusta, por um psicopata, um homem mau. Apóstolo Paulo, com as marcas do chamado em suas costas, sozinho, porque ele mesmo fala: todos me abandonaram. Uau, que resiliência que esse homem tinha. Tá bom, eu entendi, depois ele morreu, foi um mártir e tudo, tá tudo certo, eu entendi. E o que tem de especial nessa epístola é que quando nós vamos ver, o apóstolo Paulo, ele não está com palavras de vitimização. Não. Ele escreve para Timóteo, nessa altura, Timóteo, um jovem pastor que estava em Éfeso, pastoreando. E quando a gente vai ver a primeira epístola do apóstolo Paulo, vocês que aí estão no carisma, sabem muito bem do que eu estou falando. Quando nós vamos ver essa epístola, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, nós vamos ver que o Paulo, ele vai escrever esta carta com terror ministerial. Ele vai falar dos problemas da igreja, ele vai falar sobre como a dinâmica da igreja, como Timóteo deveria se comportar. Enfim, é uma carta ministerial, a primeira epístola. Só que o tom da carta, ela muda da primeira para a segunda. E a pergunta é: uau! O que aconteceu da primeira para a segunda? Um pastor aconselhando outro pastor no caminho ministerial, e depois uma carta pessoal. E a carta pessoal não era de uma autocomiseração, de uma murmuração, de uma reclamação. É uma carta encorajando Timóteo a avançar. O que tem de diferente é que ele estava em uma situação tão crítica, tão ruim, com uma sentença de morte, mas mesmo assim, encorajando, com uma fé viva, cheio da alegria do Espírito Santo, falando das coisas de Deus. O que o apóstolo Paulo tinha, que nós precisamos a cada dia ter: convicção de quem nos chamou. Porque não é o ambiente que nos paralisa, não é a geografia que nos paralisa. Um adorador ninguém segura. É quando nós estamos bem, mas quando tudo está indo ruim, nós permanecemos adorando ao Senhor. Aleluia! Oh, meninas! E o diabo fica louco com isso. Eu me lembro, aí me recordo da narrativa. O diabo, ousado, vai falar com Jesus no deserto. Ele tinha perdido a noção. Porque vocês sabem a história. Jesus vai no Rio Jordão, é batizado, ou escuta uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, a quem eu comprazo. Identidade, meu filho. Aí ele sai do Rio Jordão e ele vai para o deserto. O ministério começa no deserto. Deus gosta dessas coisas. Aí vai para o deserto. Aí chega no deserto, quem aparece? O inimigo, oportunista. Ele aproveita a oportunidade. Aí ele vem dizendo para Jesus: oh Jesus, se tu és filho de Deus, tentando colocar dúvida na identidade. Jesus ouviu: tu és o filho de Deus. Agora ele vem distorcendo: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. É aí que eu costumo dizer que começou a primeira teologia da prosperidade. Porque, olha gente, vem comigo. O inimigo, ele diz, de uma forma muito sutil: se tu és filho de Deus não passa fome. Jesus, filho de Deus não passa fome.
teologia da prosperidade. Filho de Deus não passa por deserto. Filho de Deus não, faça com que essa pedra vira pão. Filho de Deus não passa por isso, porque se tu és filho de Deus, por que tu está passando necessidade? Só que Jesus tinha algo dentro dele. Ele olha para Satanás, eu fico imaginando com aquela fragilidade, sentindo fome, diga: ei, eu sei quem eu sou, é com pão ou sem pão, porque o que me sustenta é o que sai da boca de Deus, e o que saiu, eu sou filho. E o pão não me define, a prosperidade não me define, a porta de emprego não me define, a fofoca não me define, o que define é o que sai da boca de Deus. E o diabo fica louco com isso, meninas. É claro que depois vem no final, depois da prova, aí vem aquele banquete. Está tudo certo, não estou falando contra a teologia da prosperidade, não. Só que a ênfase, às vezes, com muito respeito aqui, não é uma crítica direta, mas às vezes nós ouvimos algumas pessoas falarem que filho de Deus não passa necessidade. E quando nós temos essa falsa verdade dentro de nós, o que acontece nos momentos difíceis? No luto, uma mãe tendo que enterrar um filho, uma filha tendo que sepultar um ente querido, ou a mãe ou o pai. Nós temos choros, momentos que choramos, perdemos. A vida não é só feita de vitória. É claro que no fim nós sabemos que estaremos por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Nós somos o único povo da face da terra que conhecemos o final da história. E o final da história é triunfante com Jesus. É vitória, nós sabemos como isso vai terminar, por isso que nós não nos desesperamos. Época de Covid, crise, rumores de guerra, o crente é um extraterrestre. O mundo está desesperado e a gente está só confiando em Deus, dizendo: eu sei como isso vai terminar, eu sei como isso vai terminar, eu sei como isso vai terminar, e é por isso que eu descanso na palavra de Deus. Nós sabemos, só que o inimigo ele tenta no momento de dificuldade, momento de choro, momento de solidão, da sensação de solidão, ele começa a colocar dúvidas. Será que tu é filha de Deus? Será que ele não errou em te chamar? Será que aquilo que você ouviu não foi porque você comeu aquela lasanha pesada? Aquele sonho, será que foi sonho? O profeta entregou para a pessoa certa? Começa a colocar em dúvida. Mas hoje sairemos daqui com convicção que somos filhas de Deus. E no final, Jesus teve banquete, os anjos vieram, deram banquete, pão maravilhoso, e aleluia, e é isso que acontece com aquele que passa pela prova dando glória a Deus. No final tem banquete, amém? Jó é uma outra pessoa com convicção. Nós conhecemos a história de Jó, perdeu tudo. Eu fico imaginando no cenário, o inimigo, o adversário das nossas almas, saindo sem graça da presença de Jó, e Deus dizendo: eu conheço meu filho. Cris, como assim? Nós temos aquela narrativa do inimigo, do Satanás ir andar e ter aquela conversa com o Senhor, que aí é uma corrente teológica, como que é o próprio Satanás falar com o Senhor, mas a questão não é teologar sobre isso, mas sim jogar hoje uma lupa. Para o momento em que Jó perdeu tudo, eu fico imaginando o diabo dizendo: agora ele vai blasfemar, agora ele vai blasfemar. E aí Jó, com aquela pouca força, dizendo: ei, nu saí do ventre da mãe, e nu voltarei, e louvado seja o nome do Senhor. Ali ele adora o Senhor no momento de perdas, convicção de quem ele era. E eu fico imaginando os céus dizendo: é isso aí, Jó, eu te conheço muito mais do que tu conhece. E sabe o que eu aprendo aqui, meninas? Se tem provação, é permissão do céu, porque os céus te conhecem. A prova, ela não é em vão. Para Deus, a prova não é em vão. Lembra que Jesus teve uma conversa com Pedro? Olha só, meninas, Pedro com Jesus, dizendo: tu não vai subir para Jerusalém, não vai morrer crucificado, aquela conversa toda, tentando desviar o foco do ministério de Jesus.
Eu acho que João, capítulo 18, 19, se não me falha a memória. Aí Jesus diz: Pedro, o inimigo pediu para se andar, eu te passar na peneira, Pedro. Só que eu roguei ao meu pai para que não fizesse isso. Sabe o que Jesus estava revelando para Pedro? Pedro, tu não está preparado ainda para ser peneirado. E eu roguei ao pai falando: pai, se ele ser peneirado, ele vai se perder. Agora, quando a gente vai para Jó, a gente deve Jó tendo o que? Provação. Do que? Validando. Deus, vai lá e toca. Só não mata, mas toca. Deus validando. Cris, o que tu está querendo dizer com isso? Quando tu entra numa aprovação é porque o céu já te conhece e diz: a partir da aprovação meu nome vai ser glorificado. Ele não se conhece, mas eu conheço. Se eu permito é porque vai crescer. Vai crescer. Vai ter ministério. Vai sair louvando ao Senhor, vai ter composições, novas ministrações, ministério irão florescer, vai ficar forte, o tutano vai resistir, as picuinhas do mundo vai vencer. Tu está passando pela prova? Deus autorizou, porque Ele quer te mostrar quem você é nele e quem Ele é através da sua vida. Porque minha irmã, se você não está preparado, Ele não permite. Mas se permitiu, é porque tu aguenta o tranco. Na tua força, não. Aí vem o Espírito Santo e vai fortalecendo, vai fortalecendo. É por isso que tu está aqui bonita, cheirosa, louvando a Deus, cantando, e mal sabe como você está por dentro. Louvado seja Deus. E Timóteo, parece, meninas, que Timóteo estava desanimado. Porque o apóstolo Paulo lá, com convicção, estou para morrer, vou perder a cabeça, literalmente. Mas Timóteo, acorda, meu filho, desperta. Ô gente, olha a convicção que faz com nós. A gente está na luta ainda motivando pessoas. Isso é Deus. Aí ele fica assim: Timóteo, Timóteo, se tu soubesse a cadeia que estou, sem tomar banho, Timóteo, tu está aí, sendo pastor. Timóteo, desperte. Aí, você vai ver uma narrativa dessas palavras motivacionais para Timóteo. E aí a minha pergunta é: por que Paulo teve essa necessidade, depois de ter mandado uma carta, falando sobre ministério para Timóteo? O que eu posso pensar? Timóteo, muito jovem, pastoreando e cansado da caminhada. Perseguições começando, os cristãos correndo, mortes, muitos crentes, derramar de sangue, problemas na igreja. Eu fico imaginando Timóteo começando a desanimar. Sabe aquela caminhada que nós começamos todo vapor? Pode me usar, Senhor, eu quero, papapá, papapá, e pastor, conta comigo. Só que aí vem os problemas, as dificuldades, as lutas. Aí a gente dá um passo, 2 passos, aí começa a desanimar, aí começa a querer parar, aí entra numa crise existencial. Aí fica uma pessoa vulnerável para o inimigo gosta disso. Aí vem um enviado, Satanás, ainda reforça isso. Porque lembra que um dia Jesus disse para Pedro, o vulto do bispo de Jerusalém, mas um dia o diabo usou até Pedro. Você acha que não vai usar quem está? Enfim, usou. Aí Jesus, com discernimento, porque é muito importante isso, viu gente? Falou: sai, Satanás. Não falou sai Pedro. Pedro ficou, Satanás que foi. Nós precisamos ter discernimento. Discernimento natural e espiritual. Deixa eu falar rapidinho, não estava preparado, mas eu quero falar. Anota aí, guarda no teu coração, que isso mudou muito na minha vida. Discernimento natural é discernimento que mãe tem muito bem. Mãe tem um discernimento natural que ela olha assim e fala assim: ih, não gostei. Pode parar com essa amizade. Escuta. Mãe tem um radar que é impressionante. Nós estamos com o projeto Thalita Cume, que é essa imersão. Com mulheres interdenominacional, a gente faz essa imersão uma vez por ano. Enfim, trabalha com a parte terapêutica, enfim, psicólogas, enfim, depois a parte espiritual. Enfim, e aí acaba vindo pessoas querendo agregar para o time. Hoje a gente está com um time de 20 pessoas, um abraço, porque eu mandei o link, provavelmente elas estão assistindo também. Enfim, só que vem muitas. E aí eu peço para minha mãe: mãe, o que você acha? Meninas, é batata. Ela olha e fala assim: filha, ora mais um pouquinho. Mas às vezes a gente dá uma de rebelde e fala: não, minha mãe já está velha. Beijo, mãe, com todo respeito. Minha mãe, enfim, mas é dito e feito.
aquele radar. Então, quando eu falo de discernimento natural, é aquele discernimento que você não vai casar com alguém que fala, não vai para a igreja. Precisa um anjo aparecer para falar, não é o varão que tenho para ti, mulher. Mas eu preciso casar. Tu precisa de Jesus, o noivo vai vir. Se não vir esse noivo na terra, vai vir o noivo no céu. E ainda lindo, maravilhoso, né? Com aqueles olhos maravilhosos, como chama de fogo, e vem te pegar e vem te envolver. É uma coisa maravilhosa. Fazer parceria com pessoa que não é de Deus. Não, porque agora eu quero minha sócia. A minha sócia, ela só é satanista, mas está tudo bem. Oxi, colocar gente para dentro da tua casa. Ah, porque não é minha, porque, olha, ela é tão simpática. O diabo também sabe ser simpático. Ele fala aquilo que a gente quer ouvir. Discernimento natural. A gente erra um pouquinho menos quando a gente começa a ter esse discernimento natural, porque vamos usar as ferramentas naturais. Quais são as ferramentas naturais? Diz não. Se posiciona, sai das redes sociais, para de seguir aquela que fica lá, né, enfim, te contaminando. Sai, só tirar. Fica com gente de Deus, com palavras de Deus. Para que ficar seguindo aquela que tem milhões de seguidores, mas não é feliz? Que faz apologia por uma sexualidade, prostituição, músicas contaminadas. Não, vai lá, coloca pessoas de Deus, enfim. Faz uma limpa, discernimento natural. Aí nós vamos usar ferramentas naturais. Agora tem o discernimento espiritual. O discernimento espiritual também vamos usar as armas espirituais. Quais são os discernimentos espirituais? Aquilo que tem aparência de Deus, mas não é de Deus. E é o que Jesus teve. Quando Pedro foi usado para tentar sabotar o ministério, aliás, o chamado propósito de Jesus. Opa, Pedro, você está sendo usado por Satanás. Não, Satanás, sai. Outro exemplo espiritual que é maravilhoso é Atos. Apóstolo Paulo com a comitiva de missionário em Atos. Tem uma mulher que vai atrás dele dizendo, esses homens são de Deus. Esses homens falam de Deus. Ela estava falando algo certo. Homens de Deus, levando a palavra de Deus. Mas discernimento espiritual. Apóstolo Paulo olha para aquela mulher e expulsa o demônio que estava naquela mulher. Porque estava falando de Deus, mas não pertencia a Deus. Discernimento espiritual. Meninas, aprenda dentro das suas lutas a ter esses discernimentos. Porque muitas mulheres estão lutando com armas espirituais, sendo que tem que ser armas naturais. E tem muitas mulheres na luta que Deus está falando é jejum e oração, e tu tá arrumando encrenca nas redes sociais, e não tem que arrumar encrenca nas redes sociais, a gente já sabe disso, mas estão usando armas naturais, mandando o filho embora e papapá, arrumando encrenca. Não, é lá no secreto do teu quarto, é no silêncio, porque quem vai te justificar é Deus. Discernimento, erramos menos e usamos as armas certas. Isso é maravilhoso, mas a partir desse discernimento, eu já me perdi onde eu estou, mas vamos lá. Timóteo, cansado, desanimado, começou bem, mas desanimado. As lutas têm esse poder, feridas não curadas têm esse poder, para começar na empolgação, no entusiasmo. E aí vem o diabo e fala, quem tu és? Olha o que aconteceu com a tua vida. Olha a tua mãe, olha teu pai, olha teu tio. Olha, te deixou, te abandonou. E aqui eu não estou menosprezando dores de ninguém. Mas quantas mulheres que na caminhada são estratégicas. O inimigo, ele sabe da ferida da tua alma e ele começa a potencializar, a trazer a memória, ou as dificuldades presentes, as lutas presentes, vai fazendo com que você saia, recua, vai começando a retroceder do chamado. E aqui parece que Timóteo estava assim, um jovem pastor que precisou ouvir um pastor com experiência, convicto do chamado, dizendo, ei Timóteo, o que está acontecendo contigo? O ambiente, a situação está fazendo com que você paralise, fique com essa esterilidade espiritual, mas eu tenho uma palavra para você, Timóteo, e Deus tem uma palavra para você, mulher. Levanta, desperta o dom que há em ti.
Cris, o que é esse dom, essa dádiva? Você tem um dom. Da mais nova, mais velha que se encontra neste lugar, você tem um dom, e o dom não foi dado por homens, o dom foi dado por Deus. Aí vem um homem sem discernimento, machuca o teu coração. Aí tu fala, não, eu não vou mais cantar, eu não vou mais dançar. Por quê? E nós temos essa tendência, deixa eu contar algo para vocês. Essa tendência de potencializar aquilo que não tá, aquilo que chega de uma maneira distorcida para nós. Eu me lembro quando eu passei aqui em Portugal, o pastor Rafael, com essa cara de sério, só que não, tô brincando, com todo respeito. Ele fala, pastora, porque antigamente eu usava o alisamento no cabelo e tinha um aplique, era super lisa. Vocês vão entender o que eu vou querer, o que eu quero compartilhar com vocês. Mas vem comigo, deixa eu contar a história. Alisava o cabelo, era no alisamento, na chapinha, e me sentia, jogava na cara das irmãs. Estou brincando. Enfim, e aí... E o Rafael, com todo respeito, quando eu falo que só tem a cara de sério, só que não, porque ele é muito alegre, né? É um meninão abençoado, mas usado muito por Deus. Enfim, naquela altura, ainda sem ser pastor, pensa nesse menino, e dizia, pastora, tira esse cabelo liso, deixa o cabelo crespo, né, Pri? Ele que ficava incentivando, né? Enfim, eu falava, não, eu gosto do meu liso. Enfim, fiquei com aquilo guardado no coração. Eu falei, é verdade, será que eu vou assumir o meu black? Mas eu gosto tanto da minha chapinha, da minha prancha, né, alisar. Meninas, eu era quase uma japonesa preta, vocês não têm noção. Vocês iam morrer de inveja. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja, já estava na transição. E aí o rapaz pegou uma foto antiga do Facebook e me colocou na arte. Quando eu cheguei na igreja, nem eu me reconheci. Eu estava até de franja lisa. E o cabelão, aí eu disse, meu Deus. Enfim, e aí fiquei com isso. E aí o meu esposo sempre encorajando, Cris, corta o cabelo, assume o black e tal. Aí cheguei para o Brasil, falei, agora que eu cheguei nas Europa, que eu tô chique, eu vou assumir esse meu black. Resumindo, fui lá no salão, aí teve que cortar bem curtinho. Ai, meninas, tirou o aplique, tirou o alisamento, tudo certo. Mas aí eu fiquei feliz. Agora vou morar para o cabelo crescer e tá tudo certo. E aí, claro, a gente postou, porque aí ela deixou bem bonita, postei nas redes sociais, recebi um monte de like, fiquei toda feliz. E o meu esposo falou, é isso aí, tu tá linda, maravilhosa. E eu estava me sentindo. Aí, foi chegar na igreja. Passei pelo corredor da igreja, com o cabelinho bem curtinho, com a química já, liberta da química. Já tinha caído por terra. E toda me sentindo. Aí veio uma irmã, entrou na frente e disse, pastora, quem que fez isso com a senhora? Gente, sem brincadeira, ela fez essa cara. Quem que fez isso com a senhora? Pastora, não ficou nada bem, nada bem. Nada bem, pastora. Só tem bochecha na tua cara, pastora. Meninas, naquele momento eu só senti minha bochecha desse tamanho. Aí eu lembrei que eu pareço com a minha mãe. Minha mãe tem bochecha. E acima do berço aumenta mais ainda a bochecha. Aí fui pro púlpito, passei, eu falei, minha irmã, eu me posicionei e dei uma ainda de que estava super resolvida dentro de mim. Às vezes a gente tem uma dessa, né? Que bobagem. Não, porque eu me posicionei. É assim, meu marido gostou. A senhora não gostou? Não, pastora. Não gostei, volta com o teu cabelo liso, porque isso daí não é de Deus, não. Enfim, subi pro púlpito, e irado, falei, Deus, como eu vou pregar irada, Deus? Como eu vou pegar sem mandar recado pra irmã? Porque eu tô com vontade hoje de mandar recado, mas púlpito a gente não manda recado, isso é coisa de moleque. Misericórdia, tá repreendido. Enfim, mas eu queria hoje mandar um recado, e falar que era do Senhor. Enfim, aquela ira, né? Aí a gente vai pra cruz, tá tudo certo, o Espírito Santo aquieta, né? Enfim... E aí preguei naquele dia e fui embora. Aí o Luciano, o que está acontecendo com você? Eu, nada. O que está acontecendo com você? Nada. Aí ele disse, fala. Eu falei, olha para minha cara. O que tu tá vendo? Aí ele, bochecha. Como ter Espírito Santo nesse momento?
bochecha da sua mãe. Aí pronto, aí entrei num quadro deprimido. E disse, Deus, eu só tenho bochecha, eu não tenho cabelo. Meninas, fiquei 3 dias no quarto, assim, não querendo ver ninguém. Porque eu estava com vergonha. Aí depois de 3 dias, o Espírito Santo veio e deu um sacode. E falou assim, você vai deixar uma roubar aquilo que escolheu fazer? Porque eu potencializei uma. Eu não potencializei as outras vozes, dizendo que ficou legal, pastor. Eu não sei se elas estavam falando verdade, mas tudo bem, mas falou. Eu não sei se elas estavam potencializando. Aliás, elas falando, tá tudo legal. Aí eu não potencializei as palavras de, uau, tá legal, é isso mesmo, foi corajosa, tá autêntica, papapá, papapá. Aí uma veio e jogou água. Ó, Timóteo. Por conta de uma palavra, de 2 palavras, de 3 palavras. O quê? Eu olhei para o espelho e disse, Deus me fez assim. Já botei um brincão, já botei um batom no beiço. E disse, Satanás, foi até hoje, porque agora eu vou com o meu curto, um brincão maravilhoso. E vou colocar até uma roupa meio afro para ficar mais bonita ainda. E estou feliz da vida. Pronto, resolvido. A gente ora até hoje, não tem problema. Para crescer, Deus, crescimento. Meninas, mas de uma maneira muito didática, eu falei para vocês de uma coisa muito simples. Mas e quando envolve dom? Ou os dons? Aí alguém fala, não falou muito bem, não prega muito bem. Menina, se fosse para eu ouvir as vozes sabotadoras, eu não estaria nem aqui. Eu não escreveria nenhum livro. E para a glória de Deus, nós estamos indo para o 8º livro e tem sido uma bênção no Brasil. Uma igreja de nome forte no Brasil que eu admiro demais, vocês conhecem, enfim, ligaram para mim dizendo, nós estamos usando um dos seus livros, O Invisível Mais Real, para ser agora um discipulado para as mulheres dessa igreja. Pode, pastor? Eu falei, não pode, não, deve, aleluia. Mas se fosse ouvir, meninas, a gente vai deixar de viver aquilo que Deus tem para nós, e é na nossa deficiência mesmo, é falando errado mesmo. É às vezes não cantando super, mas cantando. Meninas, talvez Timóteo estivesse assim. Perseguição, vão me matar. Problema na igreja, problema no mundo. Ninguém me curte, ninguém me segue. Porque tem gente assim. Veio uma e falou assim, pastor, eu estou saindo dessa igreja. Eu falei, por quê? Porque a senhora curte as fotos de todo mundo, mas a minha a senhora nunca curtiu. Eu fiquei admirado de ter tempo para poder ver minhas curtidas. Eu falei, minha filha, enquanto você está vendo minhas curtidas, o diabo está matando 5, 10 aí, filha. E eu nem seguia ela, pior ainda, né? Descobriu que eu não seguia. Mas às vezes com esses milindres, que aí a gente vai para o campo da alma. Porque aí não era aquela mulher dizendo, pastora, me curte. É uma mulher projetando uma maternidade, uma liderança limitada. Porque eu não estou na posição de mãe. Porque a mãe é aquela que pega desde pequenininha e estabelece vínculo. Porque, enfim. Ah, pastor, mas você é mãe espiritual. Nós somos líderes espirituais, mães espirituais, como você vai chamar. Mas nunca vamos suprir a ausência materna, que só através de uma cura isso pode acontecer. Porque seremos falhas. Aliás, nós não vamos suprir carência de ninguém. Nem do marido. E nem teu marido, viu, mocinha, caso você tenha um excesso de carência, ele não é responsável para suprir a sua necessidade interna. Projeções. Primeiro a cura, ele vem para somar. Timóteo estava assim. E para caminharmos, meninas, aquilo que realmente gritou na minha alma enquanto eu estava orando, para entregar um recado do céu para o seu coração. Ei, Timóteo, despertas o dom que Deus te deu. Desperta, sai do campo da autossabotagem. Qual que é a autossabotagem? Eu mesmo colocando impedimento para não realizar. É possível? Sim, é possível. E ele diz, Timóteo, porque o que habita em você, Timóteo, não é o espírito de temor ou de covardia. Estamos ouvindo rumores de perseguições, ideologias, bandeiras se levantando contra a igreja, contra a família.
E aí o apóstolo Paulo fala para Timóteo hoje, Deus falando com a igreja, sobre vocês não tem espírito de temor e nem de covardia, levanta e anda. Faz o que Deus te chamou para fazer, a sua vocação, porque isso, meninas, é curador. Quando eu entendo que uma canta, outra dança, outra fica no som, a outra abraça, a outra fica na decoração, uma prega, a outra intercede. Quando nós estamos em sintonia, o inferno não pode com a gente. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Não pode. Porque quando vem uma flecha dizendo, porque fulano canta e fulano, nananana. Aqui não acontece, mas lá em Sumaré, na cidade onde nós pastoreamos, às vezes nós precisamos pegar um chinelo e ficar, porque tem gente que é assim. É porque uma canta, e eu, o que eu faço da vida? Aí a senhora só ama que canta, que dança, a que fica na recepção. Não, a gente está caminhando com quem a gente trabalha. E sabe que é um libertador? Nos tira da comparação e da inveja. Porque a outra que vem dança, abusada, magra, linda, e pula. Eu olho para ela e falo, gente, eu queria ter esse manequim. Só que aí eu lembro que eu não tenho, eu não tenho chamado. E tudo bem, que linda dançando. E gente, quando isso é real em nós, isso é libertador, porque a gente vibra com a vitória da outra, vibra com o ministério da outra. A gente incentiva, motiva e diz, vai mesmo menina, dança, tu tá linda, canta mesmo, ministra mesmo, prega mesmo. E isso vai uma somando com a outra, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sem ciúminhos, sem picuinhas. Não me chama para casa, chama você, aleluia. Porque ninguém me chama, só chama fulano. Então agora você que vai fazer o bolo maravilhoso e vai chamar toda a igreja, aleluia. Porque ninguém me presenteia. Começa você a dar presente, oh glória a Deus, a partir de hoje, aleluia. E aí, ele diz, o espírito de temor e não de covardia. E sobre você, há o espírito de amor. É por isso que nós amamos uma outra. É por isso que ninguém fala mal da nossa irmã. Perto de nós, não. Quando começou, fulano de tal, você viu? Filha, não é minha irmã. Não, dela você não fala não. Se tu quiser, vai falar com ela. Espírito de amor. Nós choramos pelos pecadores. Choramos pelos perdidos. É isso que habita em nós. Não tem concorrência. Não tem comparação. Tem uma somando com a outra. Tem amor. É por isso que a igreja funciona. Tem moderação, sabe o que é isso? Mente equilibrada. É porque eu nasci assim, mamãe. Não, filha, você nasceu assim, mas hoje você é uma nova criatura. Você tem uma mente equilibrada. Paulo disse a Timóteo, porque sobre a tua vida tem um espírito de amor, de moderação equilibrada. E um poder. Sabe o que é isso? Meninas do louvor vai me ajudar agora. E se coloquem de pé, meninas. Senão vai ficar muito tarde para vocês.